Resolução número 453, de 10 de maio de 2012. O plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua 233ª reunião ordinária, realizada nos dias 9 e 10 de maio de 2012, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, e pelo Decreto 5839, de 11 de julho de 2006, e, considerando os debates ocorridos nos Conselhos de Saúde, nas 3 esferas de governo, na 10ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde, nas plenárias regionais e estaduais de Conselhos de Saúde, nas 9ª, 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde e nas conferências estaduais do Distrito Federal e Municipal de Saúde, considerando a experiência acumulada no controle social da saúde, a necessidade de aprimoramento do controle social da saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos conselhos estaduais e municipais referentes às propostas de composição, organização e funcionamento, conforme o parágrafo 5º, inciso 2 do artigo 1º da Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990. Considerando a ampla discussão da resolução do CNS número 333/03, realizada nos espaços de controle social, entre os quais se destacam as plenárias de conselhos de saúde, considerando os objetivos de consolidar, fortalecer, ampliar e acelerar o processo de controle social do SUS, por intermédio dos Conselhos Nacionais, Estaduais, Municipais, das Conferências de Saúde e plenárias de Conselhos de Saúde, considerando que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o controle social nas esferas da ação do Estado e, considerando o que disciplina a Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto 7508, de 28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica da Saúde, resolve aprovar as seguintes diretrizes para a instituição, formulação e restauração e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Da definição de Conselho de Saúde. Primeira diretriz. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, SUS, em cada esfera de governo. Integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competência fixadas na Lei 8142 de 90. O processo bem-sucedido de descentralização de saúde promoveu o surgimento de conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Parágrafo único. Como subsistema de Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição
de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Da instituição e reformulação dos conselhos de saúde. Segunda diretriz. A instituição dos conselhos de saúde é estabelecida por lei federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, obedecida à Lei 8142/90. Parágrafo único. Na instituição e formulação dos conselhos de saúde, o Poder Executivo, respeitando os princípios da democracia, deverá acolher as demandas da população aprovadas nas conferências de saúde e em consonância com a legislação. A organização dos conselhos de saúde. Terceira diretriz. A participação da sociedade organizada, garantida na legislação, torna os conselhos de saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A legislação estabelece ainda a composição partidária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária. Nos municípios onde não existem entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no município, promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. Inciso 1. O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei. Inciso 2. Mantendo o que propôs a resolução números 33/92 e 333/03 do CNS e consoante com as recomendações da 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma. A linha A. 50% de entidades e movimentos representativos de usuários. A linha B, 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde. A linha C, 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. Inciso 3. A participação de órgãos, entidades e movimentos sociais terá como critério a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde, de acordo com as especificidades locais. Aplicando o princípio de paridade, serão contempladas, dentre outras, as seguintes representações. A linha A, associação de pessoas com patologia. A linha B, associação de pessoas com deficiências. A linha C, entidades indígenas. A linha D, movimentos sociais e populares organizados, movimento negro, LGBT e etc. A linha E, movimentos organizados de mulheres em saúde. A linha F, entidades de aposentados e pensionistas. A linha G, entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais. A linha H, entidades de defesa do consumidor.
A linha I, organizações de moradores. A linha J, entidade ambientalistas. A linha K, organizações religiosas. A linha L, trabalhadores da área de saúde, associações, confederações, conselhos de profissões regulamentadas, federações e sindicatos, obedecendo às instâncias federativas. A linha M, comunidade científica. A linha N, entidades públicas de hospitais universitários e hospitais de campo de estágio, de pesquisa e desenvolvimento. A linha O, entidades patronais. A linha P, entidades dos prestadores de serviços de saúde e a linha Q, governo. Inciso 4. As entidades, movimentos e instituições eleitas no Conselho de Saúde terão os conselheiros indicados por escrito conforme processos estabelecidos pelas respectivas entidades, movimentos e instituições, e de acordo com a sua organização, com a recomendação de que ocorra a renovação de seus representantes. Inciso 5. Recomenda-se que cada eleição os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas. Inciso 6. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho. Por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS ou como prestador de serviços de saúde não pode ser representante das usuárias ou de trabalhadores ou trabalhadoras. Inciso 7. A ocupação de funções na área de saúde que interfiram na autonomia representativa do conselheiro ou conselheira deve ser avaliada como possível impedimento da representação de usuário ou usuária e trabalhador ou trabalhadora, e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do conselheiro ou da conselheira. Inciso 8. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário do Ministério Público como conselheiros não é permitida nos conselhos de saúde. Inciso 9. Quando houver conselho de saúde constituído ou em atividade no município, caberá ao Conselho Estadual de sua Saúde assumir, junto ao Executivo Municipal, a convocação e realização de Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal. O mesmo será atribuído ao Conselho Nacional de Saúde, quando não houver Conselho Estadual de Saúde constituído ou em funcionamento. Inciso 10. As funções como membro do Conselho de Saúde não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas. Inciso 11. O conselheiro, no exercício de sua função, responde pelos seus atos conforme legislação vigente. Estrutura e funcionamento dos conselhos de saúde. Quarta diretriz. As 3 esferas de governo garantirão autonomia administrativa,
para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. Inciso 1. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e quadro de pessoal. Inciso 2. O Conselho de Saúde contará com uma secretária executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão. Inciso 3. O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento. Inciso 4. O plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu regimento interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 dias. Inciso 5º. As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade. Inciso 6º. O Conselho de Saúde exerce suas atribuições mediante o funcionamento do plenário, que, além das comissões intersetoriais estabelecidas na Lei 8080/90, instalará outras comissões intersetoriais e grupos de trabalho de conselheiros para ações transitórias. As comissões poderão contar com integrantes não conselheiros. Inciso 7º. O Conselho de Saúde constituirá uma mesa diretora eleita em plenário, respeitando a paridade expressa nesta resolução. Inciso 8. As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo, metade mais 2 integrantes, ressalvados os casos regimentais dos quais se exija quórum especial ou maioria qualificada de votos. A linha A. Entende-se por maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros presentes. A linha B. Entende-se por maioria absoluta o número inteiro imediatamente superior à metade dos membros do Conselho. A linha C. Entende-se por maioria qualificada 2/3 do total dos membros do Conselho. Inciso 9. Qualquer alteração na organização dos Conselhos de Saúde preservará o que está garantido em lei e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada em reunião plenária, com quórum qualificado, para depois ser alterada em seu regimento interno e homologada pelo gestor da esfera correspondente. Inciso 10. A cada quadrimestre deverá constar 2 itens da pauta o pronunciamento do gestor, as respectivas esferas de governo, para que faça a prestação de contas em relatório detalhado sobre andamento do plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, de acordo com o artigo 12 da Lei nº 8689/93 e com a Lei Complementar nº 141 de 2012. Inciso 11. Os Conselhos de Saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas e independentes sobre as contas e atividades do gestor do SUS e, inciso 12, o Pleno do Conselho de Saúde
deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 dias, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e não sendo homologada a resolução nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo à Justiça e ao Ministério Público quando necessário. Quinta diretriz: aos Conselhos de Saúde Nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal, que têm competências definidas nas leis federais, bem como em indicações advindas das conferências de saúde, compete. Inciso 1. Fortalecer a participação e o controle social no SUS. Mobilizar e articular a sociedade de forma permanente na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS. Inciso 2. Elaborar o regimento interno do Conselho e outras normas de funcionamento. Inciso 3. Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pelas conferências de saúde. Inciso 4. Atuar na formulação e no controle da execução de política de saúde, incluindo seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para sua aplicação aos setores públicos e privado. Inciso 5º. Definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços. Inciso 6. Anualmente deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão. Inciso 7. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se com os demais colegiados, a exemplos dos de Seguridade Social, Meio Ambiente, Justiça, Educação, Trabalho, Agricultura, Idosos, Criança e Adolescentes e outros. Inciso 8. Proceder à revisão periódica dos planos de saúde. Inciso 9. Deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo. Propor a adoção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. Inciso 10. Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde do SUS. Inciso 11. Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos planos de saúde nacional, estaduais e do Distrito Federal e municipais. Inciso 12. Acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde. Inciso 13. Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes, conforme legislação vigente. Inciso 14. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos fundos de saúde e acompanhar a movimentação e destino dos recursos. Inciso 15º. Fiscalizar e controlar gastos,
deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os recursos transferidos e próprios do município, Estado, Distrito Federal e da União, com base no que a lei disciplina. Inciso 16º. Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão com a prestação de contas e informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros e garantia do devido assessoramento. Inciso 17º. Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente. Inciso 18º. Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidade, responder no seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho nas suas respectivas instâncias. Inciso 19. Estabelecer a periodicidade de convocação e organizar as conferências de saúde, propor sua convocação ordinária ou extraordinária e estruturar a comissão organizadora, submeter o respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, convocar a sociedade para participação nas pré-conferências e conferências de saúde. Inciso 20. Estimular a articulação e intercâmbio entre os conselhos de saúde, entidades, movimentos populares, instituições públicas e privadas para a promoção da saúde. Inciso 21. Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de saúde pertinente ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Inciso 22. Acompanhar o processo de desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica, observados os padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país. Inciso 23. Estabelecer as ações de informação, educação e comunicação em saúde, divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões nos meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões e dos eventos. Inciso 24. Deliberar, elaborar, apoiar e promover a educação permanente para o controle social, de acordo com as diretrizes e a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS. Inciso 25. Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, bem como setores relevantes não representados nos conselhos. Inciso 26. Acompanhar a aplicação das normas sobre ética em pesquisas aprovadas no CNS. Inciso 27. Deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação para a saúde no SUS. Inciso 28. Acompanhar a implementação das propostas constantes do relatório das plenárias dos Conselhos de Saúde e, inciso 29, atualizar periodicamente as informações sobre Conselhos de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde, CA-CS. Fica revogada a resolução do CNS número 333, de 4 de novembro de 2003.